Amados, hoje eu vim disposto a liberar uma mensagem de Deus para vocês, né? E dentre todas as funções que um pastor tem, até onde vai o meu conhecimento, a principal delas, né, é alimentar o rebanho, né? A palavra de Deus diz no Salmo número 23 que o Senhor nos conduz a pastos verdejantes, né? O bom pastor, ele nos leva a pastos verdejantes. Claro que o bom pastor é Jesus, mas eu aqui, representando ele, né, preciso também levar vocês, conduzir vocês a pastos verdejantes, né? Então essa é uma das funções, né? Da misa. Essa é uma das funções. Glórias a Jesus. Certo. Essa é uma das funções principais, né, do pastor, né? É alimentar o rebanho. Claro que aqueles aqui, e a grande maioria que já tem um tempo de caminhada, né? E à medida que a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai tendo um tempo de caminhada, vai se tornando maduro na fé, todos já acabam descobrindo que tem a sua responsabilidade individual de se autoalimentar, né? De buscar na fonte, né? De meditar na palavra de dia e de noite, de buscar, de se relacionar com Deus. Quem já tem um tempo de caminhada já deveria saber que não deve, ou não deveria, melhor dizendo, depender tanto de uma pessoa, né? Depender tanto de um pastor, né? Imagina, eu estava conversando com uma pessoa hoje pela manhã. A gente está numa situação aqui que a gente não tem uma estrutura, né? Um templo. A gente está se reunindo na garagem, na sala, garagem, isso aqui, na casa do meu sogro, né? Essa é a estrutura que a gente tem atualmente, mas nós não temos um templo. E não temos uma placa, né? E eu estava conversando, né? O apóstolo Paulo, que é uma das maiores referências para nós hoje, né? Um dos maiores ganhadores de alma da Bíblia, um dos caras que mais fundou a igreja, né? Eu pergunto para vocês qual que era a igreja de Paulo. Qual foi a igreja de Paulo? Onde é que Paulo tinha um templo, que Paulo ficava lá, semana após semana ensinando? Paulo tinha esse lugar, né? Paulo, ele ficou um tempo em Corinto. As igrejas geralmente elas aconteciam nas casas, né? E Paulo ficou um tempo em Corinto. Ele depois escreveu uma carta para Corinto, escreveu a segunda carta. Ele ficou um tempo em Éfeso, e aí ele deixou um pastor lá em Éfeso chamado João, Timóteo, melhor dizendo, né? Que deu continuidade ao trabalho dele. Paulo escreveu uma carta para Roma, mas ele nunca esteve praticamente em Roma. Ele praticamente amava aquele povo, mas tinha muito pouco contato com os romanos, mas ainda assim escreveu uma carta para eles, né? A verdade é que Paulo, ele era quase que um nômade, né? Ele ia de cidade em cidade, fundava igrejas, ele não permanecia. E depois ele acabou sendo preso. Muitas das cartas dele foram escritas de dentro da cadeia. Então, as ovelhas não tinham contato nenhum com o pastor. Imagina, nem os coríntios, nem os efésios, nem os tessalônicos, nem os filipenses, né? Imagina um pastor que está preso numa cadeia. A maior parte das cartas de Paulo, para quem não sabe, foi escrito dentro da cadeia. Então imagina se o pastor de vocês hoje ficasse dentro de uma cadeia, né? Ou os pastores do Brasil inteiro fossem presos. Talvez ia ser bom, porque o pessoal ia acordar. Muita gente acha que ia ficar perdido, né? Porque tem gente que é tão dependente do pastor que se tirar o pastor embora, né? Então, nós aqui deveríamos entender em primeiro lugar isso, né? Que todos aqui têm a obrigação de buscar na fonte. Não posso esperar até o próximo culto, até a próxima reunião para receber uma mensagem, que até essa próxima reunião eu já posso estar desnutrido, espiritualmente falando, e eu posso até estar morto já espiritualmente falando, né? Porque não é muito difícil isso acontecer. É só você parar de se alimentar do espírito, a gente morre. O espírito, ele adormece, né? Por isso que está escrito na Bíblia, desperta do que dorme, porque o espírito adormece. Isso vale para qualquer um, não tem ninguém está livre, né? Só você começar a alimentar a tua carne, alimenta a alma, não alimenta o espírito.
Se assiste filme todo dia, assiste novela, assiste, sei lá, balé, mas não lê a Bíblia, não ora, não escuta uma mensagem, não escuta um louvor, aí o teu espírito vai enfraquecendo, daqui a pouco morre, né? Espiritualmente falando. Então todos nós temos a responsabilidade de buscar, né? De buscar na fé, na fonte. No entanto, por que Deus levanta apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas? Para que, se você quiser abrir a Bíblia, né? Eu escrevi uma devocional minha essa semana, Efésios capítulo número 4, se você quiser abrir aí. Uma coisa também que a Juliana falou no começo, né? Falta de informação, mas também o excesso, né? Porque se for excesso com fonte errada, Desinformação. A gente estava falando aqui no começo sobre remir o tempo, porque os dias são maus, né? Isso vem com certeza do Espírito Santo, né? E uma das formas de remir o tempo é a gente cuidar com quem a gente está ouvindo, né? Eu preciso filtrar, dentro do tempo que eu tenho, quem que eu estou ouvindo? Quem é o pregador que eu escuto? Né? Cuidar com isso, amado. Cuidado, porque como a Juliana está falando, realmente tem muita informação. Hoje, com o celular na mão, é tanta informação. Você pega ali o Instagram na mão, graças a Deus, eu não tenho esse vício, né? Eu entro ali, eu posto o meu vídeo, compartilho o versículo bíblico que Deus me dá e já estou saindo. Quando tem algum ali das pessoas que eu estou seguindo, quando é alguém relevante e tal, aparece ali a mensagem para mim, eu dou uma olhadinha, né? Coisa rápida, mas eu não fico perdendo tempo. Né? O tempo da gente é muito precioso. E aí, se você começar a usar o teu tempo para ver coisas que não edificam, coisas que não vão acrescentar, nós temos que entender o seguinte: nós estamos nessa terra com uma missão. A nossa missão qual que é? É povoar o céu, é fazer o nome de Jesus o nome mais conhecido. Então, quanto mais eu puder usar o meu tempo para coisas que vão me edificar, que vão tornar eu um marido melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, alguém que vai prosperar, alguém que vai realmente se tornar alguém relevante, mas eu vou glorificar o nome de Jesus. E se eu usar o meu tempo de forma errada, eu posso daqui a pouco estar consumindo lixo na internet, lendo livros que não acrescentem nada, vendo programações que não acrescentem nada, noticiário então que não acrescentem nada, que muitas vezes só traz desânimo e bota a pessoa para baixo. E eu perdi o meu tempo. Né? Naquele tempo eu podia estar produzindo, eu podia estar visitando alguém, podia estar lendo um livro bom, ouvindo um pregador realmente que vale a pena, um louvor. Então, realmente, temos que tomar cuidado com o conteúdo que a gente está se alimentando. Eu tive uma experiência, durante um bom tempo, o meu carro estava falhando. E graças a Deus já levamos na oficina, já foi consertado. Mas eu tenho certeza que o que causou problema no meu carro foi esse tipo de combustível que alguns postos estão colocando. Hoje não dá mais para confiar na gasolina que bota no carro da gente. Eu abasteci alguns postos que a gasolina é totalmente misturada. De manhã cedo eu vou dar partida no carro, sai uma fumaça branca. Pô, mas não é gasolina? Como é que a gasolina sai fumaça branca? Por quê? Porque é álcool puro que eles estão misturando na gasolina. E aí o carro ele fica indeciso, ele sabe, será que a gasolina não é álcool? Isso que o meu carro é flex, né? Se é um carro que é só gasolina, talvez nem pega, né? Como o meu é flex, ele consegue trabalhar com álcool. Só que o carro, eu fico imaginando, ele fica indeciso. Porque eu vou funcionar no álcool ou eu vou funcionar na gasolina? A mesma coisa, o nosso espírito, amado, ele se alimenta, ou deveria se alimentar das coisas de Deus, da palavra de Deus, de coisas que estão ligadas à espiritualidade, ao reino de Deus. Agora, se eu começar a alimentar o meu espírito, na verdade nem o espírito, é a alma, né? Com coisas que não vai contribuir nada para o reino, para o crescimento do reino, para o meu crescimento como cidadão, como cristão, como filho de Deus, né? Porque a Bíblia diz que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Então Deus está esperando que a gente cresça.
E eu já falei em outras oportunidades. Por que Deus está interessado que a gente cresça? Porque Deus quer fazer de cada um pai espiritual e uma mãe espiritual. Só pais é que geram filhos. Criança não consegue gerar um filho. Né? Adolescente pode até gerar um filho, né? Mas não tem maturidade para poder cuidar desse filho. Então, são os pais. Adultos, geralmente, é que gera filho e tem condições de cuidar daquele filho. E é o que Deus quer fazer de cada um de nós. Deus quer que a gente possa reproduzir o Evangelho de Jesus na vida de outras pessoas, alcançar vidas através dessa reprodução do Evangelho. E essa reprodução está muito mais no meu testemunho de vida do que qualquer outra coisa. Porque não adianta eu ter palavras bonitas aqui e daqui a pouco vocês vão descobrir lá na casa do pastor. O pastor é um grosso, é um estúpido com a esposa, né? Trata a filha mal, né, Anne? Além de vez em quando, se o pai levanta o tom de voz, ela, pai, tu está sendo grosso. Então eu tenho que estar sempre me policiando, né? Porque eu já tenho uma voz um pouco mais forte, assim, né? E a Anne tem aquela voz meiga, assim, né? E aí o Marco Antônio faz 100%, né? Que ele chega aqui, tudo bem, Anderson, tudo bem? Como vai, Fúvio? Né? O pastor Cristian já foi assim, mas ultimamente eu estou ficando mais colérico, acho. É que eu não posso ser aquela pessoa que a Juliana falou ali, pacato, né? Eu acho que eu estou pacato demais, já fui pacato demais. E eu acho que estou precisando mudar um pouco aqui, porque o pacato demais não vai ressuscitar você. Mas, amados, olha só o que diz aqui em Efésios 4, né? Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos. Olha só, para que não sejamos mais meninos. Deus está interessado que a gente cresça, né? Inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então aqui, por que Deus levanta apóstolos? Por que Deus levanta profeta, evangelista, pastores e doutores, aqui no caso é mestres, né? Para que haja um aperfeiçoamento. Né? Deus quer nos aperfeiçoar. E por que Deus quer nos aperfeiçoar? Porque nas luzes de Deus, cada um de nós aqui é como se fosse uma ferramenta. Né? Quem aqui já ouviu falar que Jesus ele é o carpinteiro da Galileia? Então Jesus, como carpinteiro, ele quer usar cada um de nós como uma ferramenta na sua carpintaria. Está dando para entender aí? Só que essa ferramenta não pode estar de qualquer jeito. Essa ferramenta precisa estar moldada, precisa estar aperfeiçoada, precisa estar pronta. Né? Então, para essa ferramenta ficar do jeito que Deus quer, só o pastor não vai dar jeito. Por isso que vocês têm liberdade aqui, para ouvir uma mensagem de alguém que tem o título de apóstolo, alguém que tem o título de mestre, alguém que tem o título de evangelista. Vocês podem e devem ouvir alguém que tem o título de profeta, porque só com o pastor, agora que esse pastor aqui é mais profeta do que pastor, eu acho, pode ser que eu estou enganado, hoje, ultimamente, eu estou tentando ser pastor. Só ele sozinho não vou conseguir levar vocês ao conhecimento total. Por isso essa busca diária em casa. Né? Precisar de dica do pastor, o que eu posso ouvir? Só falar comigo que eu dou a dica. No Brasil hoje, para mim, referências. O apóstolo René Terranova, a nossa cobertura espiritual. Luciano Surilá, Ministério Alcance, de Curitiba, uma grande referência. Apóstolo Zermini, Ministério Evan, Itajaí, uma grande referência. Né? Cláudio Duarte, hoje, se tornou uma grande referência, principalmente na área de família, casais. Né? Eu falo do pastor René?
Renê Terranova, apóstolo Renê Terranova. Procura na internet Renê Terranova ou Ministério Internacional da Restauração. Então, Ana Paula Valadão, né? Ministério Diante do Trono, André Valadão, Igreja Batista da Lagoinha. O Brasil, ele é um celeiro, né? O próprio apóstolo Márcio Valadão, que atualmente, né, ele passou o cajado, né, para um outro pastor chamado Flavinho. Na verdade é que o Brasil é um celeiro de homens e mulheres de Deus, né? A Leia gosta muito do pastor Vinícius, né? Profeta Vinícius, né? Eu já ouvi algumas mensagens dele, estou terminando de ler o livro que a Leia me deu, falta bem pouquinho. Então, falta a última página praticamente para ler. Um homem de Deus também, o pastor Irineu Gruber, que está sempre junto com ele, né? Eu tive a oportunidade de já estar presente com ele, um homem de Deus. Esse aqui é o Ed René Kivitz. Não é esse daí, não. Não é Renê Terranova. Esse conhece? Esse daí, ele chegou a ter uma fala dele na internet que tinha que atualizar a Bíblia. Esse pastor ele foi muito criticado no Brasil porque ele veio com uma fala que tinha que atualizar a Bíblia. Que, sinceramente, né? Não existe atualizar a Bíblia. Isso foi uma fala muito... Diz que eu tenho que renovar a minha mente, transformar a minha mente pela renovação, né, da palavra. Agora, ele está apoiando aquela brasileira que ela era da idade da Anne deles ali, uma jovem, que ela pintou o cabelo de vermelho, ela é uma cantora gospel, cortou o cabelo, pintou. Priscila Alcântara. E ela vai esse pastor aqui, esse Ed. E ele prega sobre isso para não julgar uns aos outros, né? E essa semana o irmão Valadão, ali, o irmão falou, ele falou lá sobre isso, né? Que a gente tem que julgar uns aos outros, né? Porque a gente tem que ser essência de Cristo. Ele pregou sobre isso. Que na verdade ele é contra, a gente pode dizer que a gente não pode julgar uns aos outros, não, ao contrário, a gente tem que julgar. Ele pregou sobre isso, achei interessante. E questionando a postura dela, né? Porque ela na verdade era uma figura que cantava gospel, tudo, né? E agora ela está cantando música do mundo, se diz cristã ainda, e se diz cristã ainda, frequenta a igreja, enfim, né? Então tá bem umas linhas assim, né? A Bíblia diz que há um só juiz, né? Então ninguém pode tomar o lugar de Deus como juiz, só tem um, é único. No entanto, Deus, com a maturidade, Deus nos dá a capacidade de distinguir o santo do profano, de saber enxergar e ler quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem está fazendo o certo e quem está fazendo o errado. Quem está mais próximo da palavra e quem não está. A palavra de Deus diz em Malaquias, né, que haveria uma diferença entre o justo e o injusto, que serve a Deus e que não serve. Então, se é para ser igual ao mundo, e aí? Então o que eu estou fazendo aqui? Nós não estamos aqui para ficar parecido com o mundo, pelo contrário. O mundo tem que ver que nós somos diferentes, e não é necessariamente pela roupa que eu visto, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes. Se eu conheço a palavra, eu vou ver cristão cantar música do mundo, se vestir igual ao mundo, se comportar igual ao mundo, será que isso vai glorificar a Deus? Então, não vamos citar nome, né, mas tem que vigiar, né? Nem tudo que reluz é ouro. Né? Sim. O crente de verdade, amados, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente. Jesus era muito diferente. Jesus era muito diferente. Né? Jesus é muito diferente do mundo. E quanto mais parecido eu ficar com Jesus, mais diferente do mundo eu vou ficar. Se eu for parecido com o mundo, eu quero estar muito longe de Jesus. Eu não estou dizendo que eles não podem ouvir nenhuma música do mundo. Ainda recentemente eu já postei, o Direção de Deus, eu postei aquela música Trem Bala, daquela cantora Ana, porque a letra da música, embora não seja uma letra cristã, né, mas a letra é incrível. Né? A letra fala sobre você desacelerar. O que é o trem bala? O trem bala é um trem que tem lá na França que anda numa velocidade de quantos por hora? 300 por hora. Né? Então tem pessoas que vivem como um trem bala, vivem uma vida 300 por hora. Aí não tem tempo para o marido, não tem tempo para o filho, não tem tempo para ler a Bíblia, não vai buscar Deus, a vida é acelerada. Então a letra da música fala sobre isso. Né?
Segura teu filho no colo, a letra da música fala. Pega o teu filho no colo, né? Dá um abraço dos teus pais. Então a letra é linda. Não é de uma cantora talvez cristã, mas a letra tem sentido com a nossa fé. Então, tipo assim, eu acho interessante a letra. Então, agora, tem letras que não tem condições, né? Tem letra que não tem condições. Eu estava vendo um vídeo essa semana aí, não sei se foi a Juliana que compartilhou, alguém compartilhou, de músicas em inglês que os jovens cantam, você vai traduzir para a língua portuguesa, as músicas são diabólicas, né? São satânicas. E a pessoa está lá cantando porque é balada. Até em festa de aniversário, né? Tem música que eu coloco em festa de aniversário e as crianças cantando e tá falando, e é por, tipo, e ninguém está se ligando, né? Então, amados, Deus, eu vou parar por aqui, né? Vou parar por aqui, que eu já falei bastante. Mas Deus quer nos levar para esse crescimento, né? Deus quer nos levar para esse crescimento, porque Deus quer nos usar, né? A palavra que eu tinha separado aqui, que eu ia ministrar para vocês, só vou citar o texto, né? Só vou citar o texto. Segunda Timóteo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, ó, por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, amados? Essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração, eu não vou comentar muito, porque já o tempo já deu, mas olha, Deus falando aqui, ó, desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito que Deus nos deu não é um espírito medroso, não é um espírito tímido, não é um espírito covarde, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, né? Moderação é equilíbrio, né? Então, que a gente possa, nesse tempo de consagração, né, estar orando e pedir, Senhor, me renova, desperta os meus dons, desperta o meu talento, desperta as minhas habilidades. Senhor, como que eu posso te servir melhor? Não necessariamente servir o Ministério das Águas, mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E onde é que eu vou ser o sal da terra e a luz do mundo? Aqui, nessa rodinha aqui? Na sexta-feira, quando a gente estiver aqui, eu posso ser o sal da terra e a luz daqui. Mas lá na segunda-feira, lá no cartório, né? E na terça-feira, lá na loja de sola, lá, né? E lá na fábrica de sapato, na quarta-feira, né? Lá na casa do teu pai, na quinta-feira. É lá onde eu passo a maior parte do tempo, é que eu tenho a responsabilidade de ser sal e de ser luz, lá no banco do Carrefour. É lá onde eu estou, no meu dia a dia, é que eu tenho que causar um impacto, né? O que o sal faz, né? O sal, ele altera o sabor, né? Ele altera o sabor do alimento. Ele também conserva, né? Ele causa um impacto. A luz, o que ela faz? Onde tem trevas, ela dissipa. Então, será que onde eu estou passando, eu estou causando um impacto? Eu estou alterando o sabor das coisas? Eu estou trazendo luz no meio dos pratos? Então, são coisas para a gente... Isso é a graça, né? A graça no meio... A graça da graça, né? Está no meio do banhado, no meio da lama, mas sem misturar com a lama, eu consigo causar impacto, né? Então, que a gente possa ser esse sal da terra e essa luz no mundo. Amém, amados? Que Deus, que a gente venha despertar o dom que há dentro de cada um de nós. Todos aqui têm um dom, todos têm, né? E Deus quer que esse dom venha para fora. Amém? Vamos ficar de pé, vamos dar as mãos, amados. Agradecer
agradecer a Deus pela vida de vocês, tá? Agradecer a Deus pela perseverança de vocês. Eu imagino que não é fácil, né? Não é fácil para vocês, né? Fazer parte do ministério. Hoje a gente já teve uma sala, né? Uma sala grande, com estrutura, com som, com equipamento, né? E aí hoje a gente está aqui reunido nessa garagem. Eu não sei se isso já passou pela mente de vocês, né? Mas na minha já, às vezes uma sensação de derrota, uma sensação de que a gente retrocedeu, regrediu, melhor dizendo, né? Regrediu, mas a gente em nenhum momento regrediu. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, né? Deus está nos moldando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está corrigindo algumas coisas em nós, né? Corrigindo talvez algumas motivações também, e está nos preparando. E eu sonho com coisas grandes, eu sonho que Deus tem algo muito especial para cada um de nós, né? E que a gente vai precisar perseverar, né? Perseverar, e na perseverança Deus vai nos honrar, né? Deus vai nos honrar, amém? E que Deus nos dê essa graça de perseverar e tirar os olhos, né? Realmente, tirar os olhos da estrutura, né? Porque se eu dependo de uma estrutura para servir a Deus, me tira a estrutura e eu não sei mais fazer isso, então alguma coisa pode estar errada dentro de mim. Então Deus está nos dando a oportunidade de aprender a adorar sem estrutura. E quando a estrutura vier, né, a gente já aprendeu que ele não depende mais dela, né? O adorador, ele adora em espírito e verdade. Então, onde eu estiver, seja na rua, seja em casa, seja no banheiro, seja no templo, seja numa garagem, seja numa ilha deserta, seja na cozinha da minha casa, lá eu sou o adorador. Né? Eu não dependo de nada nem de ninguém. Eu sou o adorador, eu vou adorar onde Deus me colocar. Eu pisar a planta dos meus pés, eu sou o adorador. Com telhado ou sem telhado. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Quero te dar graças porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado força, Pai, para continuar. Te dou graças, Pai, para a vida do Marco Antônio, da Anne, ao Pai do Mateus, da Vanessa, do Anderson, da Sabrina, Pai da Léa, ó Deus, da Juliana, do Fulvio, Senhor, da Pati, ó Pai do Senhor Marcia, da Dominada, ó Pai daqueles que não puderam ouvir, Senhor. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Continua, Pai, nos levando a esse aperfeiçoamento. Continua nos levando a esse crescimento, Senhor. Vai nos lapidando dia após dia, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Desperta os nossos dons, os nossos talentos. Vivifica o nosso espírito, Pai. Nos dá a graça de identificar, ó Pai. Ó Pai, de filtrar o conteúdo pelo qual nós vamos nos alimentar nos próximos dias. Que nós não venhamos perder tempo com coisas vãs, que nós não venhamos nos alimentar de conteúdos que não edificam, que não acrescentam a nossa fé. Pai, mas que nós verdadeiramente venhamos reunir o tempo, que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, ó Senhor, glorificar o Teu nome em cada atitude, em cada gesto, Senhor, em cada comportamento nosso, Pai. Que tudo que somos e fazemos seja para a glória do Teu nome. Pai, eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor dê um final de semana abençoado para cada um. E que na próxima semana nós possamos novamente estar reunidos. Em nome de Jesus. Amém.